Olá, gente. Vamos a mais a continuação da nossa aula e eu tenho certeza que se você está acompanhando de coração aberto, muitas verdades espirituais que o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de vida, o Espírito da nova aliança há de derramar sobre o teu coração, teu espírito, e você vai entender aquelas verdades que estavam ocultas, que estavam por detrás daqueles rituais da velha aliança. Hoje, nós somos ministros dessa nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Eu vou falar muito mais, bem mais adiante, de maneira prática, para mostrar que Deus foi tão misericordioso conosco, gentios, e com os judeus também, como eu tenho falado, formando um novo grupo, o remanescente de Israel é que será salvo, Paulo diz, numa das epístolas que a gente vai comentar depois, como também os eleitos e predestinados e escolhidos dentre o povo gentio que somos nós. A mistura de tudo isso é, portanto, o novo Israel, o Israel de Deus. Essa é uma expressão de Paulo também. O Israel de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. Eu estava falando para vocês na última aula, né, que sobre o Paulo falando, né, a pergunta que ele fez lá em Romanos 11, no final do versículo 18, né, 16, 17, 18, quem era a farinha oferecida como as primícias e quem era a raiz da oliveira, das árvores. Eu falei para vocês, só para recordar, que a raiz é que produz a seiva para levar os ramos, que é a parte mais principal. Que, na verdade, a raiz do povo judeu foi Abraão, que foi o pai chamado, né, que formou através dele uma grande nação. Ou seja, os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Né? Depois, Paulo continua a argumentação dele falando sobre a massa e as primícias da massa. Nós vimos que ele usou, eu falei para vocês ontem, Números capítulo 15, versículo 18 até o versículo 21, que quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, de tudo que eles plantassem, da farinha do trigo, uma parte, as primeiras frutos que nascessem tinham que ser oferecidos a Deus através do sacerdócio. E eu terminei dizendo que o mesmo princípio foi o princípio de Jesus quando ele ressuscitou e nasceu pelo Espírito, vamos dizer assim, como o primogênito de muitos irmãos, porque até então Jesus era apenas o Filho unigênito de Deus. Mas na ressurreição, ele foi o primeiro a ressuscitar. Por isso que ele se chamou de o filho primogênito, que era o filho primeiro. E a partir dali, ele ia gerar muitos irmãos do filho primogênito. E tudo isso era uma referência a gerar esses irmãos através do Espírito da ressurreição. Lembra que eu usei o caso de Maria Madalena, que queria abraçar Jesus e ele disse, não, eu primeiro vou ter que, vamos dizer assim, para você entender, abraçar o Pai, ter comunhão, me regozijar com Ele. Exatamente porque as primícias de tudo tem que ser oferecido a Deus. É por isso que hoje eu creio, apenas como um exemplo, eu creio que tudo que você recebe na sua vida, as primícias disso, as primeiras coisas, tem que ser oferecido a Deus. Seja em dinheiro, seja em tempo, seja em qualquer coisa, você tem que buscar a Deus primeiro, antes de tudo, para que Ele possa abençoar o resto, a massa. E a gente vai falar um pouco mais disso hoje. Dentro, então, desse mesmo princípio de oferecer primeiro ao Pai, isso também era um princípio. Você vai dizer, por que Jesus fez isso?
porque era o princípio do Velho Testamento. E hoje nós vamos ler para comprovar o que eu falei na última aula e esse resumo agora. Eu tenho que ler um outro texto que está em Levítico, ok? O terceiro livro do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo e Levítico. No capítulo 23, não sei se é melhor botar, não, eu vou anotar, não tem espaço aqui. Levítico capítulo 23, eu vou ler de 9 até o 12, ok? Depois eu vou ler de 15 a 17 para não ficar o texto muito extenso, porque nesses versículos básicos aqui você vai entender a aplicação e da onde veio isto. Isso aqui é fundamental, porque agora eu vou começar a fazer com versículos também no Novo Testamento, porque tudo que tinha na lei, os profetas, o que Deus falou com Moisés, vai ter que acontecer também no Novo. Vamos lá que você vai entender melhor. Então, Levítico 23, 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou... Peraí, talvez eu tenha que anotar aqui. Não. E cegardes a sua messe. Peraí, pastor, o que é cegar? E o que é messe? Cegar é ceifar. Um agricultor sabe. Eu sei que às vezes a palavra na Bíblia, às vezes são... né, é o mesmo que cortar. Quando vocês tiverem que ceifar a colheita, né, cortá-la, ou cegar, como diz aqui, a sua messe, ou seja, a messe é a colheita madura. Você começa cortando as primeiras e depois, porque você sabe que num campo de trigo, por exemplo, não nasce tudo ao mesmo tempo. Começa nascendo uma primeiro, depois a outra e tal, o resto ainda não amadureceu. Então você ceifa primeiro as primeiras e aquelas vão ver o que a gente faz, como eu falei. Tem que ser apresentado a Deus. E a messe é o restante exatamente de toda a colheita madura, ok? Então, continuando. Então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, da sua colheita. Então, o sacerdote, moverá o molho daquelas primícias perante o Senhor, para que sejais aceitos. Entendeu aqui o princípio? Eu sou um plantador, eu sou um judeu plantador de trigo, por exemplo, e eu plantei lá a minha semente. Eu não sei se todas as sementes que eu plantei, se ela ia frutificar, se ela ia crescer. Obviamente que eu queria que toda a safra, toda a messe, toda a colheita fosse abundante, porque daí eu ia vender e ia ganhar mais. Mas se uma parte, é como acontece hoje, lá no sul do Brasil, o cara planta tomate ou planta isso, aquilo, veio um frio e ele perde às vezes toda a colheita, ou só uma parte, ou perde tudo. Então, Deus colocou isso como ordem para Moisés dar para os filhos de Israel, quando eles plantassem qualquer coisa, quando nascesse logo uma, duas ou três, aquela primícia, eles amarravam o molho daquele trigo e todos os plantadores de Israel, dos judeus, faziam isso. Chegavam no templo, no sacerdote e davam para o sacerdote, porque era uma maneira deles darem para Deus. Então, quando eles davam ao sacerdote aquelas primícias da colheita, o sacerdote pegava e oferecia a Deus. Era um ritual que eles faziam. Eles sacudiam aquele trigo e disseram: ó Deus, tá vendo aqui a colheita, as primícias da colheita aqui do teu povo? Ó Deus, recebe isso. Eles te estão dando. O sacerdote sacudia, pegava aquele trigo, não dava para eles e colocava lá e ele podia comer, porque o sacerdote representava o próprio Senhor e ele podia comer daquilo. O judeu que não fazia isso, dessa ordem de Levítico,
o que estava arriscado? Se ele não oferecesse a Deus primeiro, estava arriscado do resto da messe dele não frutificar. E ele, ia por água abaixo. Mas se ele fizer isso, seria como nós lemos, né? Para que seja aceito perante o Senhor. Ah, pastor, quer dizer que isso aí então é o princípio do dízimo? Exatamente. Para que Deus pudesse abençoar o resto do teu trabalho, dízimo, oferta, eu sei que hoje isso é uma palavra assim muito delicada falar até no meio da igreja, porque o próprio povo está meio assim, né, triste, porque só se fala em dinheiro, isso, aquilo. Mas eu vou falar aqui do princípio. Qualquer coisa que você receber, a primeira parte tem que ser oferecida a Deus, se você quer que os frutos do seu trabalho ou da sua colheita produza. Ok? Vamos continuar no texto agora para voltar à argumentação de Paulo, usando este texto de Romanos, capítulo 11. Agora vamos a Levítico 23, eu li de 9 a 12, de 9 a 12, agora vamos para o versículo 15 até o versículo 17. Então, moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Versículo 15 a 17, é a continuação do texto. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, e eles guardavam o sábado, no dia seguinte do sábado, desde o dia em que o trouxestes o molho da oferta movida, lembra que eu acabei de ler? Contando do sábado seguinte, ele diz, 7 semanas inteiras. 7 vezes 7 dá 49 semanas. Até o dia imediato ao 7º sábado. 7 vezes 7, 49. O dia imediato ao dia 49 é... Quanto é 49 mais 1? 50. Desde que sacudiu diante do Senhor as primícias, 50 dias depois era a colheita. Diz aqui, finalmente no versículo 17, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Pastor, mas isso aí não é Velho Testamento? O que isso tem a ver comigo? Obviamente que tem a ver, sabe por quê? Porque agora nós vamos ver o que aconteceu. O mesmo princípio foi aplicado no Novo Testamento. Mas como? Você quer ver uma coisa? Abra em Atos capítulo 2. Veja só. Ofereceu o molho diante ao Senhor e 50 dias depois o quê? Era a colheita abundante. Antes a primícia era só um pouquinho, mas a colheita era muita coisa. Qual é o princípio espiritual aqui? Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Eu sei que é um texto que você já conhece muito bem e a gente aplica sempre para algumas coisas, algumas verdades, mas nós não podemos ignorar que esse texto tem a ver com o texto de Levítico. Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, espera aí, o que significa a palavra Pentecoste? 50. Volta a Levítico. 7 semanas, 49. Mais um dia depois do Shabat, era 50. Então, Lucas está dizendo aqui, porque Lucas foi quem escreveu o livro de Atos, ok? Dr. Lucas. Ele disse, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que significa 50, e olha só, no caso aqui, o dia de Pentecostes, que era a festa da colheita lá em Jerusalém, quando que aconteceu essa festa da colheita? O que aconteceu exatamente? Porque eles estavam comemorando o quê? A ressurreição de Jesus. O Pentecostes foi 50 dias
depois que Jesus ressuscitou. Lembra que eu falei para vocês? Jesus ressuscitou, como primícia ofereceu ao Pai, a história de Madeira, mas depois ele voltou. 50 dias depois, né, ele diz a Bíblia que ele passou aqui mais 40 dias, não foi isso que ele voltou, falando para os discípulos e tal, ele foi junto ao Pai. E antes de ir ao Pai, ele disse, olha, ficai, pois, em Jerusalém, fiquem orando lá no cenáculo, durante 10 dias, porque alguma coisa vai acontecer lá. Ou seja, foi exatamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Houve uma coisa tremenda. O que que houve? Ah, pastor, agora eu estou entendendo. Diz lá, estou lendo Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 120 dos apóstolos, os discípulos, estavam reunidos lá depois de passarem algum tempo em oração. E de repente veio do céu um som no cenáculo, que era aquele lugar, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, os 120, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Diz aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ok, pastor, e daí? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não disse que Jesus foi oferecido como farinha, como as primícias para Deus. Ele que era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, que são as primícias da farinha, que eu falei na aula passada. Desculpa, na aula passada. Ou seja, eles são os judeus, as primícias. E nós, os gentios eleitos por graça, nós somos a massa restante. Está entendendo? Jesus foi as primícias do povo judeu. Foram poucos os que se converteram. 50 dias depois, ou seja, após a ressurreição, a massa somos nós, os gentios. O resto, que fomos eleitos. Ou seja, aqui a colheita foi pequenininha. Mas no Pentecostes foi uma colheita grande. É isso, a messe é exatamente isso. O resto da colheita, uma colheita abundante. Que começou no dia de Pentecostes. Há 2000 anos atrás aconteceu o dia de Pentecostes. E a colheita de lá para cá está sendo mais e mais abundante. E no final de tudo, vai ser mais abundante ainda. Então veja só, o que nós estamos afirmando aqui em Romanos 11, especificamente no versículo 16, a farinha oferecida como primícias para Deus, que foram Abraão, Isaac e Jacó, e todos os seus descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles são a massa. Eu tenho que voltar novamente ao livro de Levítico para mostrar estas verdades. Eu não sei se eu estou correndo muito não, mas vai seguindo o raciocínio, vai entendendo. Porque eu só posso entender o Novo Testamento, as cartas de Paulo, se eu voltar lá e ver da onde que ele buscou isso. Então vamos agora a Levítico capítulo 23, abre aí você, Levítico 23. Eu vou ler 2 versículos, tá? Versículo 16 e versículo 17.
Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis, olha que interessante, 2 pães para serem movidos, apresentados. Imagina agora, era a ordem. Depois de 50 dias, nós já vimos que os 50 dias foi o dia de Pentecostes, não é isso? A festa da colheita. Então, a ordem agora era trazer 2 pães para serem apresentados. Continuando o texto, diz que de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão levedados, se cozerão, e são as primícias do Senhor. Ou seja, conforme nós acabamos de ver aqui, 50 dias depois, isto é, no dia de Pentecostes, foram apresentados diante de Deus 2 pães levedados, ou seja, fermentado. Quem são esses 2 pães que foram fermentados, apresentados a Deus no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, quando caiu do céu aquele vento impetuoso? O que aconteceu? Quem são esses 2 pães? O primeiro pão são os judeus e os outros são os gentios. O que aconteceu? Mais tarde, como eu disse, o primogênito, o pão fermentado, tinha impurezas. Que pão? Quais são esses 2 pães que nós podemos agora aplicar de uma maneira bem mais prática? Quantas igrejas existiam naquela época, depois do Pentecostes? Era a igreja de quê? De Jerusalém, não é isso? Que era formada por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, certo? E tinha, no caso aqui, esse primeiro pão que tinha fermento, que tinha, entre aspas, impurezas, era a igreja formada de judeus. Tanto que, por que a menção aqui a impurezas? Como diz aqui, o fermento. É porque eles fizeram da igreja de Jerusalém, cujo Tiago, irmão de Jesus, Tiago, que era um judeu, era uma igreja que só haviam judeus convertidos. Mas tinha uma outra igreja também, que era um outro pão, que era a igreja de Antioquia, que era formada de gentios convertidos. Ou seja, o segundo pão fermentado também tinha impurezas. Veja só, eu quero continuar no livro de Romanos, mas se você quiser, eu tenho aqui vários textos que falam exatamente sobre estes 2 grupos que foram fermentados, enxertados, que era a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 11, está em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 15, onde foi aquela conferência de Paulo, porque a igreja de Jerusalém, só para dar um exemplo, a igreja de Jerusalém, eles estavam dizendo que todos aqueles gentios, tá? E de Antioquia, no caso, para terem a sua salvação completa em Jesus Cristo, creram em Jesus como Salvador, houve uma discussão que todos eles também tinham que ser circuncidados na carne, para que a salvação deles fosse completa. Então Pedro, Tiago e os outros irmãos falavam, não, vocês são gentios? São. Vocês confessaram Jesus? São, como nós. Ah, mas agora vocês têm que ser circuncidados na carne, porque essa era a prática do judaísmo, não era? Então isso era o fermento que estava no meio da igreja. Ah, vocês têm que guardar o sábado. Ah, não, mas eu agora sou gentio, sou da igreja de Jesus. Então houve uma discussão, aí Paulo foi lá, foi a primeira discussão lá em Jerusalém, e ele disse, de modo nenhum.
Os gentios não têm que ser circuncidados como os judeus. Eles creram em Jesus, a circuncisão deles é no coração. E ficavam aquilo e tal. Paulo disse, não, eu não tenho mais nada que dizer. Vou embora. Ele chegou até, desculpa a expressão, ele pegou um pouco duro com Pedro. Ele disse, Pedro, você está dissimulando. Você que é judeu, não vive como judeu e quer obrigar os gentios a viverem, a praticarem as leis? Nem você faz isso. Tchau. Fui embora. Mas como não é o assunto da nossa aula, embora eu estou usando isso apenas como alguns textos, nós temos que aproveitar, eu estou fazendo comentários paralelos, mas vamos voltar a Romanos capítulo 11 para que a gente volte à argumentação. Eu falei sobre as primícias da massa, do pão, dos dois e tal, eu acho que você já entendeu. Agora vamos voltar às primícias da oliveira, que são a raiz, no caso, né? Foi o outro exemplo que Paulo falou, né? Quem é a oliveira? Quem são os ramos? Eu falei sobre os ramos que foram enxertados na oliveira para que eles pudessem receber o fruto da seiva, ou seja, da raiz. Da mesma forma, a raiz aqui, no caso, são os patriarcas. Eles são a raiz da seiva da oliveira. E todos os descendentes são os galhos, os ramos. É a mesma analogia, usando agora não pão, mas a oliveira. Então vamos agora a Romanos capítulo 11, versículo 17, né? Porque Paulo continua. Eu tenho que fazer essa parada e voltar ao Velho Testamento, senão você não vai entender. Fica mais difícil de entender. Então agora esquece aqui, ó, vou apagar. Acabou pão, acabou tudo. Agora é uma oliveira. Porque a argumentação dele foi em cima disso também. Versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, ou seja, os gentios, fomos enxertados na oliveira, que é o símbolo de Israel. Foste enxertado no meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Lógico, enxerto é uma questão de vida. Se você for enxertado lá, significa que você participa de tudo da seiva da raiz. Ou seja, todas as promessas que Deus deu aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ao povo de Israel, estas promessas a partir de agora, porque fomos enxertados como uma oliveira brava, nós também vamos participar das mesmas bênçãos. É isso que Paulo estava falando. Porque, como eu disse, o enxerto do ramo de uma árvore brava, né? Que não é boa, que não tem direito. Se você enxerta numa árvore boa, cultivada, esse ramo vai desfrutar também. Ou seja, os gentios, como oliveira brava, vão desfrutar da raiz, ou seja, do próprio Senhor. Nós vamos receber as riquezas de Cristo através de todas as promessas que foram dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Não existem promessas novas hoje na igreja. São as mesmas. O que Deus prometeu no passado ao povo de Israel, estas promessas são para nós hoje. Por quê? Então como é que eu posso desprezar Israel? Como é que eu posso desprezar as promessas feitas a Abraão, feitas a Isaque, feitas a Jacó, que o povo de Israel veio dos 12 filhos de Jacó? Pelo contrário, se eu for enxertado, eu tenho direito às mesmas coisas. Deus é poderoso para enxertar eles que são os ramos natural. Isso agora é interessante. Também Israel natural tem que ser enxertado
no ramo da oliveira verdadeira que é Jesus, como nós gentios, ou seja, os dois grupos, o judeu natural e o gentio natural, vai ser enxertado, na verdade, na vida de Jesus. Esse é o argumento que Paulo está falando. E você quer ver? Vamos lá, versículo 23 e 24. Fala exatamente sobre isso. Vamos ler. Eles também, eles quem? Lembra-se que eu falei? Nós temos que descobrir. Ele está falando aqui sobre judeus e gentio. Sobre os judeus. Eles, os judeus, também, se não permanecerem na incredulidade, o que vai acontecer? Serão enxertados. Porque um judeu natural só não pode receber a vida de Deus. Mesmo que ele seja circuncidado na carne, na lei, isso não, ele tem que ser enxertado. Por isso Paulo diz, ele e os judeus também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso, olha essa frase, para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, que fomos nós, natureza brava, enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quem são? Os judeus. Olha, se nós somos oliveira brava, gentio, que não tínhamos direito à herança dos patriarcas, fomos enxertados e podemos receber a vida, quanto mais eles, judeus, que já eram da oliveira, vão ser agora enxertados novamente. É o que Paulo está dizendo, para receber. Ou seja, eles vão ter muito mais vida também. Esse é o argumento de Paulo. Versículo 25, tenho mais 4 minutos. Na hora que, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente vai chegar lá. O versículo 25 conclui. Por quê? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais, diz aqui, presumidos, ou seja, vaidosos, é uma palavra, é a mesma coisa, para que não sejais presunçosos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Veja só, esse endurecimento que Paulo está falando, que veio em parte, ou seja, que é temporário, aconteceu até que veio a plenitude dos gentios, ou seja, até que o número dos gentios se complete, ou seja, todos os gentios que vão ser salvos, ou, usando o contexto, que vão ser enxertados para que recebam a vida do Pai, tem um número de gentios. Lembra que parou por um tempo o povo de Israel que rejeitou Jesus, então eles pararam temporariamente, eles tropeçaram, e Paulo diz, vou buscar os gentios. Então, quando se completar o número dos gentios para serem salvos, aí então a conclusão está no versículo, eu não vou falar, já acabou o nosso tempo, eu vou continuar na próxima aula, eu vou voltar um pouquinho, porque existe um número de judeus remanescentes que vão ser salvos. E existe um número de gentios, né, que vão ser salvos, não são todos. Então, quando esses dois grupos estiverem juntos, aí Paulo diz que vai se formar, então, a Igreja de Jesus, e ele chama, por causa desse enxerto na oliveira, ele tem um nome. Mas vamos colocar aqui, eu acho que eu já falei muita coisa, e você, quem sabe você tem que ouvir essa aula de novo, para você ler o texto. Quem sabe você deve ler o texto inteiro, você já vai compreender um pouco melhor. É como eu disse no início, por que eu estou fazendo isso?
Porque nós temos que entender qual é o mover realmente de Deus para a nossa geração, para a Igreja de Jesus Cristo, e não ficarmos apontando o dedo contra Israel, dizendo que Deus rejeitou ele, agora somos nós, tem nova... Não. Eu estou tentando fazer o equilíbrio e você, por você mesmo, há de receber a revelação de Deus, porque é Ele que vai te dar o entendimento. Então fica aqui o meu abraço, mais uma vez, para todos vocês, e com certeza o Senhor há de abençoar mais ainda, não só o Israel de Deus escolhido, como também os gentios eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, para fazer da última colheita que vai haver quando Jesus voltar, e essa colheita vai ser tremenda. Judeus e gentios enxertados em Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira, João 15, não é isso? Vocês são ramos. Todo ramo que tiver em mim vai dar fruto e muito fruto. Então, nós vamos falar isso depois. Um abraço e até a próxima aula.